13h36 em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Retomando o que eu falei no final do bloco anterior, eu não tenho interesse nenhum, os irmãos me conhecem, inclusive meus amigos lá do Canto do Mangue, ali do Maruim, sabem que eu não tenho interesse nenhum, porque eu os amo e gosto daquela comunidade mesmo. Agora, para os irmãos que não conhecem aquela comunidade, é uma favela. Hoje eu não sei como está, mas na época era uma favela. Eu vim conhecer que havia Bíblia Sagrada aos 14 anos de idade. Me envolvi com droga logo cedinho. O meio influenciou para isto. Era muito comum a prostituição antes da menarca, antes da primeira menstruação, as meninas até induzidas pelos pais. Então era um ambiente muito convidativo a pessoa optar pelo contrário a Deus. Foi esta visão, não é que a comunidade em si, as pessoas em si, é porque há oportunidades que são um pouco míseras em algumas situações, em alguns lugares. E você teve grandes oportunidades na sua vida, mas não é todas as pessoas que teve todas as oportunidades que você teve. E às vezes a comunidade, ela favorece para que você vá entrando como que a vida fosse aquilo ali mesmo. Não, é muito natural a pessoa ser... Lembro-me quando meu pastor Edmilson conta que ele veio para cá, para Natal, porque ele não queria ser agricultor e nem queria trabalhar com construção, como servente de obra. E era o que o seu interior oferecia. Ele veio para cá e começou a trabalhar na área da contabilidade. Hoje é um empresário, né? Bem sucedido, graças a Deus. Então, são essas coisas que quem tem uma outra visão, como no caso, eu casei para viver paz, uma coisa que até então eu desconhecia, só de ouvir falar. Paz para mim era uma coisa que era momentos esporádicos de paz. Então eu queria viver paz. E queria que meus filhos usufruíssem também dessa paz. E foi aí onde entrou o conselho da minha auxiliadora. Sua mãe, dê continuidade. Então, meus irmãos, seguindo aqui, nos versículos 12 e 13, nós temos o autor Moisés falando o seguinte: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Abrão, ele ficou habitando ali em Canaã, enquanto Ló entrou ali na região da Campina, né, escolheu ali como residência aquela cidade chamada Sodoma como residência. Muitos pregadores gostam de perfazer aqui o caminho da queda de Ló, né, que ele foi perfazendo um caminho até que chegou a queda plena ali naquela cidade e que chegou até a apostatar da fé. Já escutei até esse tipo de expressão dizendo que Ló apostatou da fé. A gente deve tomar cuidado, meus irmãos, porque Ló realmente ele estava onde um servo de Deus não deveria estar. Mas não significa que ele apostatou da fé, que ele virou as costas para Deus completamente. Lembremos do texto que acabamos de ler na segunda epístola de Pedro, versículo 7, né? Ló, ele se enfadava da vida que levava ali ao ver o que aqueles homens falavam, o que aqueles homens, como eles procediam ali dissolutamente diante de Deus. Ou seja, ele afligia todos os dias a sua alma. Ele não estava em paz ali naquele lugar, não. Ele realmente não observou, quando ele olhou e viu apenas ali as bênçãos materiais que poderia obter naquela terra, ele realmente não avaliou como deveria avaliar, né, as consequências para sua família, as consequências para ele mesmo, para sua própria vida espiritual. Aqui cabe até um louvor àqueles que leem a Bíblia, né, que leem a Bíblia toda, né, pois eles não caem nesse tipo de pregação, né, porque se você fica só no versículo aqui, no contexto aqui desse capítulo, realmente você esquece do que, da forma como Ló vivia, né? Mas quando você lê esse capítulo e vai perseverando na leitura e chega lá na segunda epístola de Pedro, você vê que realmente Ló, ele era um homem que complementa esse texto aqui, né? Ele procurava ter uma vida justa diante de Deus, apesar desses momentos realmente de fraqueza. E um contraste, né, realmente com a vida que Abrão estava levando, né? Abrão, ele, a fazer essa súplica ao Senhor, a fazer toda essa apresentação dessa tristeza, né, por estar passando por esse tipo de situação, eu falei anteriormente que era nesse momento em que ele nem soubesse, mas era nesse momento em que ele estava forte mesmo diante de Deus, né? Nos momentos em que estamos fracos diante de Deus, é nesses momentos em que Deus, ele olha assim e se alegra, né? Alegra o coração de Deus ao saber que estamos o chamando, né? Adorando, invocando em momentos de necessidade. O nome daquela cidade, né, ela virou sinônimo de baixaria, né?
hoje assume o sentido sodomia, né? Uma relação sexual humilhante, denigrante para o ser humano entre pessoas de sexo oposto e até pessoas do mesmo sexo, né? Assim assume essa palavra, sodomia. E esta foi a cidade que Ló havia escolhido para sobreviver, né? Mais uma vez fica um alerta. Tomemos cuidado, meus irmãos, com as nossas escolhas. Ore a Deus, leia a sua palavra, que em tudo Deus ele vai revelando sua boa, agradável e perfeita vontade, né? Se sempre suplicarmos a Deus pela sua maravilhosa vontade em nossas vidas, mesmo que possa parecer uma maldição aos nossos olhos, Deus ele não está limitado ao tempo. No futuro, ele já está prevendo a grande bênção, ele já está planejando a grande bênção para dar aos seus servos, né? Toda criatura foi criada com um propósito e esse propósito é para glorificar o Senhor. As nossas escolhas é que decidirão se estaremos glorificando a Deus ou envergonhando o seu santo nome. No versículo número 14 diz o seguinte: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. A narrativa, né, se volta agora para Abrão. O Senhor fala com ele a fim de encorajá-lo. Ele havia permitido que Ló escolhesse aquelas melhores terras, né, mas sobre a vida de Abrão prevaleceriam mesmo as disposições mesmo da promessa de Deus sobre sua vida. A provisão divina é que iria estender-se em todas as 4 direções, né? Norte, sul, oriente e ocidente. Para onde Abrão olhasse, ele atingiria alcançaria ali a proporção da grande bênção que Deus estaria preparando para ele, né? O versículo de número 15, que diz assim: Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Toda essa terra que agora Abrão estava contemplando seriam não só para ele, mas também a toda a sua descendência, né? E Abrão, em Abrão, né, o povo de Israel seria grande. A promessa agora atinge um âmbito universal. Não se destinava somente a Abrão, né, mas a toda uma nação. E por que não dizer a toda a humanidade, já que dessa nação veio o nosso Senhor Jesus Cristo e do qual nós alcançamos a tão grande graça da salvação. 13h43 em Natal. Vamos ouvir com o pastor Oséias de Paulo o hino Raios de Vida. Esse hino me lembra muito do meu querido pastor e amigo, pastor Marcos de Souza Sobrinho, que hoje estará assumindo à noite a congregação de Candelária. Mas você que é amigo do pastor Marcos de Souza, não precisa testar ele e ligar para ele amanhã para ver se ele atende ou não atende, que ele continuará sendo a mesma pessoa, viu? Não tenha medo não, porque é um homem preparado, é um homem maduro e é um homem salvo. Oséias de Paulo, Raios de Vida.